Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Jesus inaugura sua pregação. Jesus voltou então para Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Comentários dos Pais da Igreja. Orígenes. Tendo o Senhor vencido o tentador, foi-lhe acrescentada virtude, isto é, quanto à sua manifestação. Por isso é dito: Jesus voltou em virtude do Espírito. São Beda. A virtude do Espírito significa os sinais dos milagres. São Cirilo. A diferença dos outros santos, operava em milagres não por um poder que lhe viesse de fora, ou por uma graça do Espírito Santo que tivesse adquirido, mas, sendo por natureza filho de Deus e associado a tudo o que é do Pai, usava por seu próprio poder e por sua própria operação aquilo que é do Espírito Santo. Era conveniente que agora se tornasse conhecido e que o mistério da sua encarnação resplandecesse entre a descendência de Israel. Por isso se segue, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. São Beda. A sabedoria diz respeito à doutrina, a virtude diz respeito às obras, e ambas as coisas estão unidas aqui. Por isso segue, ensinava em suas sinagogas, e era glorificado por todos. Sinagoga é uma palavra de origem grega, que corresponde à palavra congregação, de origem latina. Os judeus designavam por essa palavra não apenas a reunião das pessoas, mas também o lugar onde se reuniam para ouvir a palavra de Deus, assim como nós chamamos igreja tanto lugar como reunião dos fiéis. No entanto, diferenciava-se a sinagoga, que significa congregação, da igreja, que significa convocação, pois também o gado e quaisquer outros animais podem ser congregados, ao passo que somente os dotados de razão podem ser convocados. Por isso, pareceu mais correto aos doutores apostólicos chamar igreja o povo da nova graça, por estar como que dotado de uma dignidade superior. Com razão, era aclamado por todos por causa dos sinais que eram seus atos e suas palavras. Orígenes. Cuida de não julgar felizes apenas aqueles e te considerares privado da doutrina de Cristo,
Com efeito, hoje ele ensina em todo o mundo através dos seus instrumentos e é mais glorificado do que naquele tempo em que somente era conhecido em uma província. São Cirilo. Dá-se a conhecer aqueles entre os quais se criou segundo a carne. Por isso segue. Foi a Nazaré. Teofilacto Diócrida. Para ensinar-nos a fazer o bem e ensinar primeiro aos nossos e depois estender nossa amizade aos demais. São Beda. Reuniam-se em dia de sábado na sinagoga para, repousando das ocupações do mundo, meditar os ensinamentos da lei com o coração recolhido. Por isso segue. Segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga. Santo Ambrósio. De tal modo o Senhor se submeteu a toda obediência que nem mesmo recusou o ofício de leitor. Por isso segue. E levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Tomou o livro para mostrar que era ele que falava pelos profetas e afastar os sacrilégios dos infiéis que dizem ser um o Deus do Antigo Testamento e outro o do Novo, ou que dizem que Cristo veio à existência na Virgem. Com efeito, como veio da Virgem aquele que falava antes de a Virgem existir? Orígenes. Não abre o livro ao acaso e encontra um capítulo que profetiza a seu respeito, mas isso foi feito pela providência de Deus. Por isso segue. Desenrolou-o encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção. Santo Atanásio. Diz isso para explicar-nos a causa da sua revelação ao mundo, isto é, de sua encarnação. Assim como o Filho, que dá o Espírito, não se nega a confessar como homem que, no Espírito de Deus, expulsa os demônios, assim também não se nega a dizer: O Espírito de Deus repousou sobre mim porque se fez homem. São Cirilo. De maneira semelhante, professamos que ele foi ungido na medida em que assumiu a carne. Por isso segue. Porque ele me consagrou pela unção. Com efeito, a natureza que foi ungida não foi a divina, mas a que é semelhante à nossa. Do mesmo modo, quando diz que foi enviado, isso deve ser atribuído à sua humanidade, pois segue, para evangelizar os pobres. Santo Ambrósio. Vês aí a Trindade, coeterna e perfeita. A Escritura fala de Jesus, perfeito Deus e constituído homem no ventre da Virgem. Fala do Pai e fala do Espírito Santo, que é mostrado como cooperador quando desce sobre Cristo sob a forma corporal de pomba. Orígenes. Por pobres entende os gentios, pois eram pobres e não possuíam nada, nem Deus, nem a lei, nem os profetas, nem a justiça, nem as demais virtudes. Santo Ambrósio. Ou ele é ungido universalmente com o óleo espiritual e a virtude celeste, para irrigar a pobreza da condição humana com o tesouro eterno da ressurreição. São Beda. É enviado para evangelizar os pobres, dizendo: Bem-aventurado os pobres, porque vosso é o reino dos céus. São Cirilo. Talvez queira dizer que entre todos os dons que são obtidos pela mediação de Cristo, o mais generoso é dado aos pobres em espírito. Segue-se. Para curar os contritos de coração. Chama contritos de coração os fracos que têm almas fracas e não são capazes de resistir aos assaltos das paixões, a quem promete o remédio que cura. São Basílio. Ou veio curar os contritos de coração, isto é, dar remédio aos que têm o coração oprimido por Satanás, por causa do pecado, pois é o pecado, mais que qualquer outra coisa, que prostra o coração humano. São Beda. Ou porque está escrito: Deus não desprezará um coração contrito e humilhado. Diz que foi enviado para curar os contritos,
de coração conforme que te é dito. Ele sara os atribulados de coração. Segue, para proclamar a libertação aos presos. São João Crisóstomo. A palavra cativeiro encerra vários significados. Há um bom cativeiro, do qual diz Paulo: tornamos cativo todo o pensamento para o tornar obediente a Cristo. Há também o cativeiro sensível, ao qual se é levado pelos inimigos corpóreos. Mas o pior de todos é o cativeiro espiritual, do qual é dito: o pecado produz a pior de todas as tiranias, ordenando que se faça o mal e confundindo os que lhe obedecem. É desse cárcere espiritual que Cristo nos resgatou. Teofilacto Diócrida. Isso também pode ser entendido como dizendo respeito aos mortos, que estavam cativos e foram libertados do domínio do inferno pela ressurreição de Cristo. Segue. E aos cegos a recuperação da vista. São Cirilo. As trevas que o diabo havia derramado sobre o coração humano, Jesus, como sol da justiça, dissipou, fazendo dos homens filhos, não da noite e das trevas, mas da luz e do dia. Aqueles que vagavam descobriram o caminho dos justos. Segue, para restituir a liberdade aos oprimidos. Orígenes. O que há de mais despedaçado e oprimido que o estado do homem antes de ser liberto e curado por Jesus? São Beda. Ou pôr em liberdade os oprimidos, isto é, aliviar os que foram encurvados pelo peso insuportável da lei. Orígenes. Tudo isso foi dito para que, depois da recuperação da vista aos cegos, da redenção dos cativos, da cura das diversas feridas, chegássemos ao ano do Senhor. Por isso segue, e para proclamar um ano de graça do Senhor. Alguns dizem, de acordo com a interpretação literal, que o Salvador pregou na Judéia durante o espaço de um ano e que por isso é dito pregar o ano favorável do Senhor. Ou o ano favorável do Senhor é todo o tempo da igreja, no qual, enquanto vive no corpo, permanece longe do Senhor. São Beda. Com efeito, o ano favorável não foi somente aquele em que o Senhor pregou, mas também aquele em que o apóstolo prega dizendo: eis agora o tempo favorável. Depois do ano favorável do Senhor, acrescenta: e o dia da retribuição, isto é, o dia da retribuição final, quando dará a cada um segundo as suas obras. Santo Ambrósio. Ou, por ano favorável do Senhor, entende aquele dia que se estende pela eternidade, não retorna aos trabalhos deste mundo e concede aos homens o fruto do descanso eterno. São Beda. Leu o livro aos que estavam presentes ouvindo-o, mas, depois de ler, devolveu o livro ao ministro. Isso porque, quando estava no mundo, falava publicamente, ensinando nas sinagogas e no templo, mas, estando prestes a retornar aos céus, confiou o ofício de anunciar o Evangelho àqueles que ouviram desde o princípio e foram ministros da palavra. Lê de pé, porque revelou que as Escrituras falavam dele próprio, quando condescendeu em agir na carne. Tendo, porém, devolvido o livro, senta-se, porque retornou para o trono celeste. Com efeito, estar de pé é próprio de quem opera, enquanto sentar é próprio de quem repousa ou julga. Assim também o pregador da palavra se levanta e lê, isto é, obra e prega, e torna a sentar, isto é, espera o prêmio do descanso eterno. Lê o livro desenrolado, porque a igreja, depois de enviado o Espírito, ensina toda a verdade. Entrega-o enrolado ao ministro, porque não se deve ensinar tudo a todos, mas ele confiou aos doutores a missão de administrar a palavra de acordo com a capacidade dos ouvintes. Segue-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Orígenes. Também agora, se quisermos, podemos fixar nossos olhos no Salvador. Com efeito, quando diriges o olho do teu coração à contemplação da sabedoria
da verdade e do unigênito de Deus, teus olhos estão fixos em Jesus. São Cirilo. Atraía para si os olhares de todos, assombrados de ver que ele sabia ler sem ter instrução. Mas, como os judeus costumavam dizer que as profecias a respeito do Cristo se cumpririam em alguns de seus chefes, ou em alguns dos santos profetas, o Senhor os anunciou essas coisas. Por isso segue. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. São Beda. Porque o Senhor, como aquela Escritura havia profetizado, fazia coisas grandes e anunciava coisas ainda maiores. São João Crisóstomo. Quando o Senhor foi a Nazaré, absteve-se de operar milagres, para não provocar maior inveja. Ofereceu-lhes, porém, uma doutrina não menos admirável que seus milagres. Com efeito, havia uma inefável graça divina nas palavras do Salvador, que abrandavam as almas dos ouvintes. Por isso é dito: e todos lhe davam testemunho e admiravam-se das palavras de graça que saíam da sua boca. São Beda. Davam testemunho atestando que ele era verdadeiramente conforme dissera aquele que fora proclamado pelos profetas. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.